Eu sou moinho cultural há 17 anos. Quando eu ingressei na instituição, eu fazia aulas de dança, de música, de tecnologia e de literatura. Eu conheci a dança fora do moinho. A minha prima, ela estudava em uma escola privada e na escola dela tinha balé e teve uma apresentação de encerramento. Eu fui assistir e fiquei encantada com a movimentação, com a roupa que ela estava utilizando, com a maquiagem. Então, quando a gente voltou para casa, eu comecei a fazer todos os passos que eu tinha visto sem ter observação nenhuma de uma pessoa que sabia, além da minha prima. E a partir disso, a minha tia, a minha mãe enxergaram em mim um potencial. E nós tínhamos um vizinho que já fazia parte do moinho cultural, ele já dançava balé e aí falou para minha mãe da instituição, mas a gente ainda não conhecia. O meu avô ele tinha uma fazenda e a gente precisava passar pelo Porto Geral para ir para essa fazenda. E aí quando a gente passou por aqui e viu o prédio do moinho e descobriu que era aqui que funcionava, no ano seguinte a minha mãe buscou informações para saber como fazia, né, o que precisava para ingressar na instituição. E a gente veio, eu fiz o teste, fui aprovada e comecei a fazer parte do moinho cultural, a estudar dança, a estudar música, a estudar tecnologia, a estudar literatura. E conforme os anos foram passando, chegou o momento de eu escolher o que eu queria fazer, né? Se era só dança, se era só música, para que área que eu iria, e eu escolhi música. Eu escolhi música, na época eu estudava piano, mas em seguida eu me arrependi porque eu senti falta de estar dançando, né? Porque quando a gente escolhe que é ou só a música ou só a dança, a gente começa a estudar mais só aquela linguagem, né, da arte. Então eu fiquei estudando só música, eu senti falta da dança, eu conversei com o coordenador da dança e aí ele falou, não, tudo bem, então você pode voltar para a dança. E foi aí que começou esse processo de estudar com mais afinco, né, a linguagem da dança. Eu fui me destacando, participei de alguns festivais aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, fui para São Paulo, participei de um festival no interior de São Paulo, em São Paulo capital. Aqui no estado, o primeiro prêmio Onça Pintada que teve, eu ganhei em primeiro lugar. Aos 13 anos, eu fiz uma audição para estudar em uma escola estadual em Berlim. E foi uma das oportunidades mais incríveis que eu já recebi em toda a minha vida. A Márcia foi até a minha casa, conversou com os meus pais, falou dessa possibilidade e até então não era nada certo, eu precisava primeiro mandar um vídeo, né, para essa escola. E aí, se esse vídeo fosse aprovado, aí sim eu iria para Berlim para fazer uma avaliação lá, para saber se eu ficaria na escola e receber a formação da escola ou não. Aí a gente foi, gravou esse vídeo, o vídeo foi aprovado. E aí foi outra felicidade, né? A Márcia me levou para o Rio, eu fiquei um mês no Rio, estudando um pouquinho mais a técnica, né, do balé clássico, porque aqui no moinho cultural eu já estudava, mas eu precisava de um pouquinho mais para conseguir acompanhar o ritmo de uma escola na Alemanha, né? Que é outro contexto, as meninas lá faziam aula 24 horas por dia praticamente. Então eu precisava estar um pouquinho mais preparada para chegar na Alemanha. Então fiquei um mês no Rio, aprimorando essa técnica, depois disso eu fui até a Alemanha. Foi assim, uma outra realidade para mim. Fiquei encantada e quis mais ainda ser bailarina. Não cheguei lá, infelizmente não pude ficar e receber a formação da escola, porque lá funcionava escola de balé, escola regular junto. Eu não sabia o idioma, não sabia nem inglês, nem alemão, nem francês, nem nada, eu só falava português, eu tinha
Eu era muito novinha, nem me recordo quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinha. Então, esse processo de adaptação foi bem difícil para mim. E aí retornei com mais vontade ainda de estar aqui no Moinho, de estudar dança e de levar isso como profissão, de ter isso como profissão para a minha vida. Então, eu fiquei aqui até os 18 anos, estudando aqui no Moinho Cultural, e aí eu fiz vestibular e passei para uma graduação em artes cênicas. Eu sou formada, licenciada em teatro e dança. Recebi toda a minha formação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, retornei para Corumbá o ano passado e a partir disso ingressei na Companhia de Dança do Pantanal, né, que foi construída em 2017, mas eu estava fazendo faculdade, então não participei desse processo inicial, mas acompanhei à distância. E aí, em 2021, eu ingressei na companhia como bailarina e no Moinho Cultural como professora de balé. E hoje, em 2022, estou apenas como bailarina da Companhia de Dança do Pantanal por uma escolha minha. O Moinho Cultural, ele fez parte de uma transformação na minha vida. Ele me deu autonomia, ele me ensinou sobre disciplina, sobre respeito, sobre responsabilidade e sobre como isso é importante para mim como ser humano. Eu escolhi ser bailarina, mas eu poderia ter escolhido viver outra profissão, ser advogada, ser caixa de supermercado, ser qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que se eu fosse qualquer outra coisa, eu seria muito boa naquilo por conta de tudo que eu aprendi aqui dentro do Moinho Cultural. Então, o Moinho, ele faz essa transformação no ser humano. Assim, eu me sinto transformada enquanto ser humano.